Meus irmãos, povo de Deus, povo de fé, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Guilherme Lima e por bondade e misericórdia da parte de Deus, mais uma vez eu estou aqui para poder compartilhar com você uma palavra que eu tenho certeza, convicção, servirá como instrumento para a edificação da sua vida, do seu ministério e assim sucessivamente. Eu quero pedir de antemão que se inscreva em nosso canal se ainda não é inscrito, ative o sininho aqui abaixo, é de graça, não paga nada, e deste modo você estará sempre por dentro daquilo que publicamos aqui. Deixe o seu like, seu comentário, interaja conosco e assim vamos crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o vídeo ficará um pouquinho mais longo, até porque nós falaremos de um assunto bem amplo e de suma importância, mas cada minuto deste vídeo será de um conteúdo de uma qualidade extraordinária. Eu estou aqui falando, tenho certeza, convicção, debaixo de uma direção de Deus. Então eu quero te pedir que fique até o final deste vídeo, não pule nenhuma parte, você será abençoado. Eu estou aqui na minha casa e hoje ardeu em meu coração compartilhar com vocês algumas coisas. Os irmãos viram pelo título do vídeo que falaremos a respeito da oração. Ontem eu coloquei uma caixinha de perguntas no stories do meu Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, me siga, porque às vezes eu publico algo lá para que posteriormente eu publique aqui. É só procurar Pastor Guilherme Lima e você vai me encontrar. Eu coloquei uma caixinha de perguntas e um cidadão me perguntou: pastor, qual a média de tempo que um pastor deve orar diariamente? Olha a pergunta, pastor, qual a média de tempo que um pastor deve orar diariamente? Eu respondi a ele dizendo: meu nobre, meu querido, não busque estar na média, até porque quem está na média não passa de medíocre. Se você tivesse me perguntado quanto tempo um pastor deve orar por dia, eu indicaria para o senhor a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5,17, onde Paulo escreve dizendo: orai sem cessar, orai sem cessar. A oração é o oxigênio espiritual do cristão. Eu posso até orar sem ser cristão, mas é impossível ser cristão sem orar. A oração é o que traz comunhão, intimidade com Deus. Sem oração, sem comunhão. Sem oração, sem intimidade. O maior exemplo de uma vida de oração foi dado pelo próprio Senhor Cristo. Jesus, quando caminhou por esta terra, tinha todo o poder para fazer todas as coisas, pelo fato de ser 100% homem, porém também 100% Deus. Mas Jesus levou uma vida de oração. Ele mantinha o contato com Deus Pai constantemente. Você vê, por exemplo, que antes de Jesus escolher os 12 discípulos, aqueles que estariam lado a lado com ele, que andariam com ele onde ele fosse, antes de escolhê-los, Jesus passou a noite orando. Você vê que antes de Jesus andar sobre as águas, ele está no alto do monte orando. Você vê que no Getsêmani, jardim que foi cenário de
tanta angústia, foi um ambiente em que Jesus utilizou para orar, a oração da angústia. Você vê que na cruz do Calvário Jesus também orou, dizendo: Pai, não imputes a eles este pecado, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É Jesus orando na cruz. Ele morreu, ressuscitou e hoje, à direita de Deus, ele permanece orando, intercedendo por nós. A igreja primitiva, após o próprio Senhor Jesus Cristo, é o maior exemplo também de uma vida de oração. O escritor do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas, o médico amado, falou sobre a vida de oração desta igreja. No capítulo de número 1, a igreja está orando para que a promessa do Espírito Santo se cumpra e eles sejam cheios de verdade. No capítulo 2, quando a promessa se cumpre, eles estão reunidos orando. No capítulo 3, a promessa já se cumpriu, mas Pedro e João estão indo ao templo, à hora nona, orar. No capítulo 4, a oração foi tão forte, tão poderosa, que no versículo 31 a Bíblia diz e afirma de forma categórica que o lugar em que eles estavam tremeu, se moveu, e todos foram cheios do Espírito Santo. No capítulo de número 6, diáconos são levantados com a imposição das mãos dos apóstolos e a oração dos mesmos. No capítulo 7, Estevão morre, mas morre orando. No capítulo de número 8, Pedro e Filipe oram pelos crentes em Samaria e após orarem, os crentes são cheios do Espírito Santo. No capítulo de número 9, Saulo, o perseguidor da igreja, agora se converte, é um novo convertido, mas está na rua chamada direita, em casa de Judas, orando. A oração, ela é fundamental na vida de todo aquele que serve a Deus. A oração não é apenas importante é a roupa que eu visto, o sapato que calço, a casa que moro, mas a oração é necessária. Se eu deixo de orar, eu deixo de viver. Espiritualmente, eu morro. E eu preciso lhe dar um conselho: jamais deixe de orar. Novo convertido, velho na caminhada, obreiro do Senhor Jesus, pastor, líder, jamais deixe de orar. Quanto mais oração, menos pecado. Quanto menos oração, mais pecado. O nobre pastor Eliseu Rodrigues, que é, sem sombra de dúvidas, uma referência para o meu ministério, ele diz exatamente desta forma: o pecado te afasta da oração, mas a oração também tem o poder de te afastar do pecado. É você quem escolhe a vida que vai viver, mas tenha em mente a certeza e a convicção que Deus não te chamou para a superficialidade. Eu fico admirado, um tanto quanto assustado, com obreiros, pastores, servos, pregadores que não conseguem se distanciar um pouco dessa atmosfera terrena e passar períodos em oração. Eu já fui pregar em igrejas de pastores que não conseguiam orar 5 minutos, que já é um absurdo. Como pode? Há pessoas que pensam que estão vivas, mas na verdade estão mortas. Ore, nunca deixe de orar. Um detalhe: não ore até Deus te ouvir. Ore até você ouvir a Deus. Ore até a voz de Deus falar ao seu ouvido. A oração vai te colocar em lugares que a formação teológica não te coloca. A oração vai te colocar em lugares que a oratória não te coloca. A oração vai te colocar em lugares que a hermenêutica
não te coloca. A oração vai te colocar em lugares que a indicação do amigo não te coloca. A oração vai te colocar em lugares que as redes sociais não te colocam. A oração, ela tem o poder de te levantar, te fazer viver profundamente. A oração, ela tem o poder de te arrancar de uma situação caótica e te colocar em uma situação de bênção. A oração, ela é necessária. Nunca deixe de orar. Você pode deixar de fazer muitas coisas, mas nunca deve deixar de orar. Deus abençoe sua vida. Ore por mim, seu simples amigo, nobre amigo, pastor Guilherme Lima, é carente das suas orações. Quando dobrarem os vossos joelhos, lembre-se de mim. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.